Na minha memória, o Dirceu foi um dos cirurgiões do HGV. Às vezes eu me encontrava com ele no centro cirúrgico, eu operando numa sala, ele noutra, e às vezes eu terminava, ia lá na sala dele ver o que ele estava operando. Tem essa memória dele no centro cirúrgico. Não era assim muito frequente não, mas ele operava ainda lá, enquanto operava. Uma pessoa distinta no trato, tratava a gente bem, quando era necessário, né? Mais uma vez, eu não sei se é bom gravar isso, eu assisti ele zangado dando um esporro no Dibe. Depois ele deu um esporro no Dibe que o Dibe ficou caladinho, não disse nada. Fora isso, ele era uma pessoa muito tratável, muito educado. Ele, quando secretário de saúde, que ele foi secretário de saúde, depois foi governador, né? Como governador, não me lembro dele, mas como secretário de saúde, ele me mandava bilhete lá para a clínica cirúrgica com um doente, pedindo para mim fazer a pequena cirurgia, né, resolver o problema. Eu tinha vários bilhetes dele, que eu devia ter guardado, né? Pedindo para mim resolver o problema daquele paciente. Ele me lembrava sempre de mim, lá na clínica cirúrgica. Fomos convocados, ele e o doutor Zenon Rocha, para corrigir as provas do primeiro vestibular da Faculdade de Medicina aqui no Piauí, da primeira turma. Então, ele e o doutor Zenon é que ficavam, a prova passava por todos os três, por um, por outro, cada qual dava uma. Era a primeira turma. Era um cara gentil, tratava a gente bem, não tem. Veio encontrar com ele. Não era muito frequente não, porque ele era secretário e tudo, mas mesmo assim, ele às vezes ia ao centro cirúrgico operar algum paciente dele. Ele, como secretário, eu me lembro que ele me mandava muito bilhete para fazer pequena cirurgia nos pacientes que ele queria chegar lá com bilhete. E nós éramos muito na clínica cirúrgica. Mas eu não sei se ele tinha uma quantidade muito grande, porque ele me mandava muito, acho que ele escolhia para mim fazer sempre. E eu sempre resolvi esse problema para ele. Foi professor fundador de cadeira de anatomia. Ele tinha o Zé Carvalho como secretário dele. E uma vez o Zé Carvalho me contou que o Zé Carvalho tinha uma aula para dar, 7 horas da manhã, aí esqueceu de preparar a aula e chegou lá, o Dirceu chegou, ele estava lendo, preparando a aula. Aí o Dirceu percebeu e disse, Zé Carvalho, vê como ele era assim, gentil, né? O senhor tinha dado um esporro nele, no Zé Carvalho, ele disse, Zé Carvalho, deixar que eu dou a aula por você, você não se preparou. O Zé Carvalho uma vez entrou na sala, ele tinha a mesma coisa ele foi assistente como era o nome daquele professor que era sogro do Paulo de Tarso, o Paulo de Tarso casou com a filha dele, como é o nome dele, o Luiz Batista. O Zé Carvalho me contou que uma vez entrou na sala, estava escalado para ajudar porque ele era o laborista, né, também. Aí o Luiz Batista, quando ele chegou, o Luiz Batista deu um esporro nele, né? O contrário do Dirceu, né? O Dirceu se ofereceu para dar aula no lugar dele. Ele viu que ele não estava preparado, Zé Carvalho, deixar que eu dou a aula por você. Ele ainda estava estudando a aula na hora. Eu achei bom, foi muito digno disso. Quando ele foi governador, ele trabalhava no INAMPS, e ele foi lá uma vez, eu me lembro, ele foi lá dar uma palestra para nós lá. Era um bom palestrante ele. E sempre foi um cara assim, muito gentil. A única vez que eu vi o Dirceu zangado foi dessa vez com o Dibe. Dessa vez ele zangado, mas outra vez não. Aí lá na primeira prova da Faculdade de Medicina daqui, quem corrigiu, nós fomos eu, o Zenon e ele. Examinamos juntos as provas. A prova passava para um rodízio, estava, inclusive. Fui para o aeroporto, o corpo dele chegou, né? Eu fui lá. Foi uma surpresa muito grande a morte dele, porque ele não tinha doença nenhuma. E quando ele foi fazer a primeira pronunciamento no
Senado, foi no Senado, foi. No Senado, ele passou mal e aí foi a óbito. Teve, inclusive, quando o corpo dele foi trazido para Teresina, tinha muita gente no aeroporto, tá? cheio de gente esperando a chegada dele. O Dirceu não chegou a dizer que eu era um amigo íntimo dele, mas ele sempre me tratava bem, no centro cirúrgico, ele sempre se encontrava. E ele sempre era aquela pessoa gentil, tranquila. Como ele era secretário, ele ia pouco. Eu operava, mas ainda operava. E o Dirceu era irmão de um colega meu do liceu, Elcias. O Elcias foi colega meu do científico, meu científico era irmão do Dirceu. Quando terminou o vestibular, quando terminou o curso de terceiro ano lá no liceu, aí eu fui para cada um, eu fui para a Bahia para o vestibular, o Eloy foi para o Rio de Janeiro com o Figueiredo, aí esse irmão do Dirceu foi para o Paraná e nunca mais voltou, nunca mais vi. Mas eu me lembro dele, era um cara também conversador, muito expansivo, esse irmão dele.